Graças e paz a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. A gente está nesse momento agora de reclusão devido a uma medida emergencial dada pelo estado de São Paulo, né? E a gente está aqui conversando com você pela rede social, né? Justamente por conta disso. Mas eu creio que o poder de Deus alcance as nossas vidas, independente, né, da situação em que a gente esteja. Deus nunca vai deixar a gente desamparado. Pelo contrário, Ele sempre estará conosco em todos os momentos, na alegria e também na tristeza, na dor e também na saúde. E é exatamente isso que a gente vai estar fazendo aqui hoje, né? Eu vou estar dando uma aula, né, com vocês sobre a cura, os milagres, falando sobre que o Senhor Jesus ainda cura hoje dos nossos dias. Então é por isso que eu conto com a sua presença. Fique conosco, né? Venha participar com a gente. Os nossos cultos serão online essa quinzena, essas 2 semanas, mas eu creio que logo estaremos de volta congregando, né? Creio que a vacina vai estar sendo distribuída para todos e a gente vai poder, em nome de Jesus, voltar ao normal, ou um novo normal, como você preferir, né? Mas eu acredito no poder de Deus e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Falar sobre Jesus, o seu poder, falar sobre as Sagradas Escrituras e como é que Ele pode ainda hoje atuar pelo seu poder, curando, nos libertando e sarando todas as nossas dores. E inicialmente eu gostaria de estar orando junto com você. Gostaria que você fechasse os seus olhos aonde você estiver, né? Põe a mão sobre o seu coração, eleve o seu pensamento a Deus agora, em nome de Jesus, né? Abra bem o seu coração para deixar que o Senhor fale contigo e conversamos com o Senhor nessa noite, nessa hora, nesse momento, agora. Pai, querido Deus e eterno Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero clamar ao Senhor agora por todos, né? E acima de tudo, por essa aula, que o Senhor ministra aos nossos corações a Tua Palavra. A Tua Palavra nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E ela diz mais que em tempo como esse, deveremos buscar ao Senhor em todo tempo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. E o Senhor está perto de nós, o Senhor está a cada dia mais próximo de nós. E cremos nisso, cremos que o Senhor é um Deus poderoso, cremos que o Senhor é um Deus que cura, que sara, que liberta e que o Senhor atua com poder ainda hoje nos nossos dias. Fica conosco nessa lição. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. O título da lição de hoje tem por nome, O Senhor Jesus Cura. Nós estamos estudando as lições da revista, né, dominical da CPAD, né, nossa Igreja Pentecostal Glória a Deus, estudamos essa lição e tem sido uma bênção para as nossas vidas. É uma lição que traz resposta ao nosso coração, é uma lição que traz verdades bíblicas para as nossas vidas. E é por isso que hoje eu te convido, se você tiver a sua revistinha, na lição de número 10, né, por título, O Senhor Jesus Cura Hoje. E nós iremos estudar, né? E essa lição tem por texto áureo, se encontra em Salmos de número 103, verso 3, que diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E é isso que cremos pelo poder da palavra de Deus. A verdade prática da lição vai nos dizer assim: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Olha que verdade maravilhosa para nós. Se você crer em Jesus Cristo e acredita que Ele é o Deus que sara, que cura, que liberta, é o Deus que salvou as nossas vidas, você tem esse benefício, o benefício da cruz do Calvário. Também com a morte redentora de Cristo, nos proporciona a cura de todas as nossas enfermidades. Leitura bíblica em classe se encontra em Isaías, capítulo de número 53, do verso 4 ao verso 6, e também em Mateus, capítulo 8, do verso 16 e 17. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, vou estar lendo agora, né? Isaías, capítulo de número 53, versículo 4 a 6, vai nos dizer assim:
Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Mateus capítulo 8, versículo 16 a 17 vai nos dizer assim: E chegando à tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha que verdade maravilhosa, olha que poder o nosso Senhor Jesus Cristo distribuiu para nós. Somos igrejas. Somos a igreja de Cristo tem a verdade sobre si, tem essa bem-aventurança sobre si, tem essa verdade estabelecida sobre as nossas vidas. Aquele que crer em Jesus nunca vai estar desamparado, mas antes, crendo, tendo fé, alcançará, pela misericórdia de Jesus, a cura e o milagre que tantos nós desejamos. O objetivo geral da lição vai nos dizer assim: esclarecer que a cura divina acontece hoje. E é isso, meus queridos, que eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia e graça, estarei conversando com vocês e tentar trazer isso, que ainda hoje, falar para nós que ainda hoje Jesus cura, salva e liberta. A introdução da lição vai nos dizer assim: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. É o que eu creio, é que nós, da Igreja Glória a Deus, da Igreja de Cristo, a igreja bíblica, a igreja que tem o seu fundamento, a palavra de Deus, acreditamos nisso. Jesus ainda cura hoje. O primeiro tópico da lição vai dizer assim: a cura divina na Bíblia. E nesse primeiro tópico a gente vai falar de 3 pontos. O primeiro ponto fala da saúde pública no Antigo Testamento. O segundo ponto, a prevenção de doenças é bíblica. E o terceiro ponto, o Novo Testamento, as curas de Jesus. Iremos falar sobre isso agora, nesse momento. Mas antes disso, gostaria de falar sobre o ponto central da lição. O ponto central da lição diz assim: a cura divina é para hoje. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você tomasse posse agora dessa verdade. A cura é para hoje, a cura divina é para hoje. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus. O primeiro tópico vai dizer assim, como eu disse, a cura divina na Bíblia. A gente vai aprender isso agora, alguns aspectos da cura divina na palavra de Deus. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a preservação de doenças como a orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Então, vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto diz a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte, Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Êxodo capítulo 15, versículo 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus,
Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, 9 e capítulo 30, versículo 20 fala sobre isso. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 14, capítulo 30 e versículo 17. A esperança do povo de Deus sempre foi no Senhor. Nunca em recursos periféricos, mas sempre em Deus. Embora que num tempo como hoje, a medicina evoluiu, a ciência tem crescido, novas doenças têm surgido, mas também a cura logo em seguida tem também acontecido. E louvado seja Deus pela medicina, porque Deus atua em todas as áreas. Ele não atua só no milagre propriamente dito, mas ele usa os médicos, ele usa a ciência, ele usa toda a capacidade humana ao seu favor também, para dizer que ele é Deus, porque ele coloca no ser humano toda a inteligência necessária para produzir aquilo que a humanidade precisa. E a gente vê que, biblicamente falando, no Novo Testamento, Israel era 100% dependente de Deus. E eu quero trazer para você hoje, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja assim, sempre disposto a depender de Deus, sempre disposto a colocar toda a nossa confiança no Eterno, e nunca nos nossos recursos e forças, nos nossos dinheiros tão somente, ou nas nossas capacidades, mas simplesmente confiança é o que vemos quando lemos as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É uma esperança de que a nossa vida está posta em Deus de uma forma poderosa e centrada nele para a nossa grande vitória, que é o milagre. Segundo ponto, a prevenção das doenças é bíblica. A alimentação saudável, a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene, em Levíticos capítulo 15, e os preceitos dietéticos do capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública individual. Jeremias capítulo 8, versículo 22 fala sobre isso. A religião, nesse caso, se construiu num versículo eficaz para conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou santificação. Olha que interessante, A Bíblia Sagrada ela tem princípios espirituais maravilhosos. Só que não só princípios espirituais, mas na Bíblia iremos encontrar princípios domésticos, princípios em relação à higiene, princípios em relação a comportamento social, e também encontramos o carinho, o amor que Deus tem pela humanidade e na questão da saúde pública, da questão do bem-estar na saúde de todo o seu povo. Naquela época não existia a ciência tão avançada quanto hoje, ou um saneamento básico tão eficaz quanto o nosso, Mas, naquele período, existia o cuidado de Deus em levar Israel, saindo do Egito, passando pelo deserto até Canaã, mostrando que o próprio Deus cuidava nos mínimos detalhes, e até mesmo na saúde pública. Porque agora, pensamos comigo, imagine um povo que estava caminhando num deserto. E nesse deserto, essa caminhada durou cerca de 40 anos. E não só isso, mas durante a caminhada, o povo se multiplicava. E ao sair do Egito, já tinha um número enorme de pessoas indo na caminhada do Egito a Canaã,
para buscar assim a tão bênção da promessa que Deus tinha para eles. Imagine comigo, durante esses 40 anos, se a lei de Deus não fosse cumprida nesse quesito de saúde pública, o que seria de Moisés? O que seria dos líderes de Israel naquele momento? Ia acontecer uma pandemia se certos alimentos fossem ingeridos, ou certas precauções na questão da lavagem das mãos, na lavagem das roupas, se não fosse realmente tivesse esse cuidado como uma lei divina, o que seria do povo? Certamente seria exterminada. E é o que encaixa muito bem no período em que a gente está. Estamos num período de pandemia, de uma crise social, mas não só social, mas uma crise econômica, uma crise na saúde. E cai bem essa lição para a gente falar sobre isso. E se a gente não tivesse o devido cuidado da higienização das mãos, da lavagem das mãos, do uso da máscara, né, ou do isolamento social devido, da forma como deve ser, né, porque a gente ainda espera a vacina, esperamos a imunização dessa doença. Então a gente hoje, nesse momento, devemos certamente nos precaver cada vez mais. Pessoas estão morrendo. E não é brincadeira, é verdade. Estamos passando por uma crise realmente social, uma crise global, que precisamos fazer a nossa parte como servos do Senhor e também, como diz a Bíblia, cuidar da saúde pública. É um dever do cristão cuidar da saúde pública. Terceiro ponto, fala o Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus, lembra que eu falei isso? Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência da palavra de Deus. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. No entanto, por causa da misericórdia, por causa da miséria humana, operou milagres, muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos, de todos os que estavam com o espírito abatido, porque essas pessoas estavam como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36, Marcos capítulo 6, versículo 34. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo até hoje, né? Porque em Marcos capítulo de número 16, eu vou abrir aqui para a gente ler, Marcos capítulo de número 16, é uma promessa que o nosso Senhor Jesus deixou para nós antes de subir aos céus e estar à destra do Pai. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17 e 20 a 20, vai dizer assim, ó: e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus vai dizer mais, o autor Marcos vai dizer mais: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com que? Sinais que se seguiam. Amém. Ou seja, eles pregavam a palavra de Deus, anunciavam o evangelho, e os sinais eram o testemunho de que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, mas não só isso, porque ainda a misericórdia de Deus se estendia por todo o momento, o tempo ainda se estende hoje. Isso é uma prova cabal de que a cura ainda acontece hoje. Não só no ministério de Jesus, que ele atuava com íntima compaixão, quando ele olhava para o enfermo, o coração de Jesus pulsava para curar,
Quando ele via alguém endemoniado, ou a filha de alguém endemoniado, e essa pessoa vinha interceder. Olha, queridos, o quão é importante a intercessão. Vinha interceder para Jesus. Jesus não media esforços e ia até aqueles enfermos e expulsava o espírito maligno, trazendo cura mental, trazendo cura emocional, trazendo cura física para aquela pessoa. Então, eu creio no poder e creio nessa misericórdia que ainda se estende hoje com a palavra, com a base da palavra em Marcos capítulo 16, versículo 17 a 20. Isso é uma verdade inegável. Bom, passamos o primeiro ponto, agora vamos para o segundo ponto da lição. Estamos no meio da lição e ela vai dizer assim: a cura divina como parte da salvação. Que maravilhoso! É uma parte da salvação, ou seja, um processo que vai dando junto com a salvação a cura, os milagres, os prodígios, as enfermidades irão sair, seja ela psicossomática, seja ela emocional, seja ela física. Queridos, isso é uma promessa de Deus para nós, com base na palavra de Deus. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento que mostraram com clareza que a salvação e cura divina caminham juntas. Olha, que impressionante. O primeiro ponto desse segundo tópico vai nos dizer que falar sobre a salvação. Depois a gente vai falar sobre a cura divina, que é o segundo ponto. O terceiro ponto, a gente vai falar sobre a salvação e cura. E no quarto ponto, iremos falar um pouco sobre Isaías 53, versículo 3 e 4. Primeiro ponto, salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada, das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, Hebreus capítulo 2, versículo 15, iremos encontrar textos que falam sobre isso. Deus propôs a salvação para todos os pecados. Perdão. Corta aí, editor. Deus propõe a salvação para todas as pessoas. Tito, capítulo 2, versículo 11. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. Atos, capítulo 3, versículo 15 a 19. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Atos capítulo 17, versículo 30, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. A salvação é um processo que se dá desde o início que a pessoa se converte ao Evangelho, aceita o Evangelho como parte fundamental do seu ser, da sua vida, e aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Partindo desse ponto, há um processo até a sua volta, ou até um encontro com Jesus, lá nos céus, que vai ser épico, queridos. E isso está acontecendo, é profético. O nosso Senhor está voltando. Mas enquanto isso, existe o processo da salvação. E no processo da salvação, temos a garantia de que o nosso Senhor também quer nos salvar de todas as nossas enfermidades. Isso é uma promessa para a gente. Mas basta o quê? Acreditar. Basta ter fé. Para que a cura e o milagre aconteça, é necessariamente preciso ter fé no Filho de Deus e crer nos seus mandamentos e na Bíblia Sagrada. Isso aí é fundamental para que o processo aconteça da salvação para nós. Vamos falar sobre a cura divina agora, o segundo ponto. A declaração de fé das Assembleias de Deus, no caso, a revista ao qual nós estamos dando aula, é das editoras das Assembleias de Deus, vai dizer assim: define a cura divina como um ato
da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Mateus capítulo 14, versículo 14, tem uma referência. Outra referência está em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Atos capítulo 10, versículo 38. Temos textos bíblicos que nos baseiam sobre isso. É tendência nossa procurar logo os médicos não vai dar não. Vou tomar água aqui. Tá, de novo. Foi que eu parei, meu Deus? Não, eu quero saber onde é que eu parei agora. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença, né? Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Mateus capítulo 9, versículo 12, Marcos capítulo 2, versículo 17, Lucas 4, 23, capítulo 5 de Lucas, versículo 31. Lucas era médico, né? A gente já vê isso claro também, um servo do Senhor sendo médico. A gente vê isso em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino, né, e seguro para a cura das enfermidades, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Marcos capítulo 6, versículo 13, Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Fala que os presbíteros orarão sobre os enfermos, ungindo a cabeça dele com óleo, e o poder da oração salvará o doente. Então, ou seja, independente da medicina, independente da ciência, temos um recurso divino que trará para nós e proporcionará para nós a cura das nossas enfermidades. Amém? Louvado seja Deus. Terceiro ponto, fala da salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Isaías 53, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, fala sobre isso. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntos. Jeremias 17, versículo 14. A cura espiritual, geralmente, precede a cura física. E é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Salmos 103, versículo 3. A cura do paralítico de Cafarnaum, em Mateus capítulo 9, versículo de 1 a 8, e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Tiago 5, versículo 15. Olha que maravilha. A cura e a salvação andam juntos, né? O salmista vai dizer, isso é belíssimo, ele vai dizer assim: Ele é que perdoa todas as nossas iniquidades. Salvação, arrependimento, misericórdia, né? É Deus trazendo um socorro para a alma do perdido, mas não só a alma, mas ele vai dizer mais, e sara todas as nossas enfermidades. E ele não se limita à enfermidade física, ele não se limita a um tipo de enfermidade, ele fala todas as enfermidades, todas as tuas enfermidades, seja ela emocional, seja ela psicológica, seja ela física, querido. O poder de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, abrange tudo isso. Abrange tudo isso. Se fosse você, nesse momento, se você tivesse uma dor aí, colocava a mão sobre a tua cabeça e começava a crer no poder de Deus. Se eu fosse você, em nome de Jesus, se você ainda não conhece o nosso Senhor, se arrependeria agora, nem precisaria terminar essa lição, se arrependeria agora e confessava o nosso Senhor como o único suficiente Salvador, ele receberia o perdão e também a cura para a tua vida. Quarto ponto.
Isaías 53, versículo 3 e versículo 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual, né? O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. Isaías 53, versículo 4. Ao ministério de cura do Senhor Jesus, capítulo 8, versículo 17. Ou seja, ele pegou Isaías 53, verso 4, interpretou ao ministério de cura de Jesus. Jesus fazia milagres e prodígios, sinais e maravilhas, e ele entendeu, Mateus entendeu que estava se cumprindo Isaías 53, versículo 4, no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo sara, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Eu vou voltar de novo aqui, tá? O verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, 53, versículo 5, indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuados por Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Essa cura é também espiritual, e isso diz respeito à salvação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os nossos pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. O apóstolo Pedro, na sua carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos fala isso. Olha que maravilha! Está tudo interligado, a salvação juntamente com a cura divina. E cremos pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo que isso é real, é verdadeiro. Podemos comprovar isso, podemos sentir isso, podemos, na nossa caminhada na fé, ver com os nossos olhos, os olhos da fé, acreditar que o Senhor ainda hoje realiza milagres em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, passamos agora para o ponto final, que é o terceiro ponto da lição, que tem um título: A Cura Divina e os Desafios Atuais. O autor da lição vai dizer assim: os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Existe isso também, né? A vontade de Deus prevalece sobre a cura e o milagre. Vamos falar nesse terceiro tópico 3 pontos. O primeiro ponto é as doenças. O segundo ponto, vamos falar sobre as enfermidades entre os crentes. E o terceiro ponto, não confundir doença com possessão maligna. Isso é importante, ter discernimento para entendermos sobre esses determinados processos, da vida corriqueira. Então, o primeiro ponto, as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento no ser humano. Elas são consequências diretas ou indireta do pecado, pois se não existisse o pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecados. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. João capítulo 5, versículo 14. E, no entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Ou seja, a gente tem que distinguir. Cada doença tem um caso. Cada enfermidade tem no seu processo uma causa. O efeito é a enfermidade, mas a causa, em âmbito, seja ela direta ou indireta, é o pecado. Se o pecado não existisse na raça humana, todos nós não estaríamos ou viveríamos uma vida com enfermidades. Nós todos, sejam crentes ou descrentes, sejam fiéis a Deus ou infiéis, independente, passamos por esse processo.
Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado, o resquício do pecado em nós ainda existe, por mais que a gente ande na misericórdia de Deus. É Ele que nos perdoa das nossas iniquidades. Ou seja, ainda andando na nossa caminhada, a gente hoje não temos, né, o hábito de pecar, mas o pecado ele é como se fosse um acidente na nossa vida. A gente não espera, a gente não maquina, a gente não planeja, mas infelizmente, ao estarmos expostos nesse mundo, ainda com pecado, ainda podemos nos tropeçarmos, cairmos, mas graças a Deus que Ele é poderoso para nos levantar e nos dar força, né? Então, em nome do Senhor Jesus, cremos que as doenças se sujeitam pelo nome de Jesus. Tendo entendido um pouco sobre a questão das doenças, né, a gente vai para o segundo ponto, que fala sobre as enfermidades entre os crentes, entre aqueles que acreditam em Jesus, no Senhor. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar de doenças, o autor vai dizer. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 10, ele vai falar sobre isso. E qualquer que seja a dureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Gálatas capítulo 4, versículo 13 a 15, Paulo vai falar de uma enfermidade que ele tinha nos olhos, né? Timóteo tinha problemas de estômago. Paulo vai dizer em primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que Timóteo tinha um problema com o seu estômago, uma enfermidade estomacal, né? Paulo deixa Trófimo, vou repetir de novo, tá? Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Ou seja, crentes passam pelo processo também, né? Não é porque cremos em Jesus ou porque temos Deus ao nosso lado que as enfermidades vão estar, o cristão vai estar imune da enfermidade. Não, não. Estamos aqui ainda. Esse corpo ainda carece de cuidados transformatórios. Ou seja, Paulo vai dizer que no fim dos tempos, naquele grande dia, no abrir e fechar dos olhos, o nosso corpo se transformará. Aquilo que é corruptível, a carne incorruptível, se revestirá de incorruptibilidade, vai ser transformada. Ou seja, a enfermidade não fará mais parte da nossa vida quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e restaurar tudo por completo. Isso é um assunto para depois escatológico, mas os crentes passam também por enfermidades. Mas graças ao nosso Senhor Jesus, que temos a cura divina por meio da fé em Jesus, não estamos desamparados, não estamos só. A gente pode clamar no sangue de Jesus, podemos clamar pelo nome de Jesus, podemos clamar em oração ao Pai, pedindo por misericórdia, e segundo a sua boa vontade, se for do seu agrado e desejo, Ele concede para nós a tão grande vitória do milagre, da cura das enfermidades. Terceiro ponto, não confundir doença com possessão maligna. Isso aí é importante. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Mateus capítulo 10, versículo 8. Marcos 16, 15 a 20. Eu li isso com vocês, né? É dever nosso usar essa autoridade em nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreenderemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica para não expulsar demônio, onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós, o autor vai dizer. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade.
Aqui, a gente começa a entender uma coisa fundamental. Primeiro, precisamos de sabedoria e discernimento para entender o que é demônio, o que é uma possessão, né? E o que era uma doença natural causada naturalmente pelos nossos corpos físicos. Né? Há doenças que são tratadas em meio a certos tipos de clínica, né? Seja ela emocional, seja na área psicológica, né? Seja na área física. Existem médicos, existem profissionais que estão aí à disposição para justamente cuidar disso. Mas se for causa de algo espiritual, a gente precisa ter um discernimento e orar expulsando aquele demônio opressor, aquele espírito que está ali para trazer a enfermidade. A gente vai ver nos evangelhos casos em que Jesus, antes de curar uma pessoa, expulsou um demônio. Certa vez me lembro de uma mulher que andava corcunda, com uma certa elevação nas costas, e Jesus, ao encontrá-la, expulsou o demônio primeiro da mulher. O espírito maligno saiu daquela mulher e ela veio a se endireitar, ou seja, a enfermidade estava atrelada a uma possessão, mas aí a gente precisa ter o discernimento, igual o nosso Senhor teve. Outra coisa que o autor destaca nesse terceiro ponto, que é fundamental, que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus Pai, Ele não é nosso servo. Ele não é o nosso gênio da lâmpada mágica, onde a gente esfrega a lâmpada, sai um gênio e concede a nós 3 desejos ou desejos. Deus não é um gênio que nos concede desejos. Pelo contrário, Ele é Senhor. Nós somos os servos. Nós carecemos da sua misericórdia, nós carecemos da sua graça. Ele não. Ele é o que dá a graça. Ele é que dá a misericórdia. É Ele que sara as nossas enfermidades. Então Ele é Senhor. Então com isso a gente consegue entender que nem sempre Ele vai curar e vai trazer o milagre da forma que a gente quer. Às vezes pode ser instantâneo. Às vezes pode durar anos para que a cura aconteça. Ou às vezes Ele nem queira curar. E isso é um fato, porque a doença não é maior do que o Senhor. A doença nunca pode ser maior do que toda uma obra de Deus. E recentemente, hoje mesmo, eu vi um vídeo de um testemunho de um ministro de louvor, e ele disse que a vida inteira, sua infância, ele tinha doenças crônicas respiratórias, bronquite, asma, pneumonia. E ele via, porque ele era filho de pastor, ele via o seu pai orando, curando, ministrando sobre milagres, pessoas andando, cegos enxergando, paralítico andando, pessoas atrofiadas voltando ao normal. E quando o pai dele orava por ele, não acontecia o milagre. Entenda uma coisa, querido, Deus traça o caminho diferente para cada um de nós. Não é da forma que a gente quer. Isso, diz ele, que causou uma certa revolta no coração, porque ele via Deus curando por meio do pai dele, por meio da oração do pai dele, diversas pessoas, e ele não recebia a cura. Só que certa vez Deus o chamou a uma responsabilidade maior, chamou para ele largar tudo que ele vivia na sua mocidade e passar a entender o chamado divino. Ele largou tudo. Certo dia ele largou tudo e começou a caminhar com o Senhor e pedindo também pela sua cura. Mas chegou um momento em que ele teve um relacionamento íntimo com Deus e que aquele relacionamento deixou de ser uma troca, deixou de ser um pedido e passou a ser um relacionamento que ele nem mais lembrava sobre a questão da cura. Quando ele se percebeu entre o relacionamento entre ele e Deus, ele tinha sido curado e ele nem tinha percebido antes. Mas quando ele caiu em si, Deus o curou e transformou na caminhada. E às vezes pode ser assim com a gente. Deus não quer, às vezes, curar instantaneamente, mas Ele quer que a gente seja salvo por Ele, caminhe com Ele, ande junto com Ele, mesmo com a enfermidade. E no processo da vida, a gente vai perceber que Ele já tinha curado as nossas enfermidades e dores. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Com isso, chegamos à nossa conclusão. Lição boa, lição ótima, né, que traz fé, que traz renovo para nós. Estamos aqui concluindo, né, o autor vai dizer assim: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não é
da maneira que às vezes a gente pensa, ou que às vezes a gente pensamos que Ele possa fazer o milagre. Meus queridos, obrigado por estar comigo até agora, né? Você que você aí já é um servo, uma serva de Deus, você que ainda não é, crê no poder, você está aqui por algum motivo, eu sei que você abriu esse vídeo, que você está me ouvindo por um motivo, esse motivo é um motivo espiritual, esse é um motivo em que Deus tem chamado, tem te impulsionado para estar mais perto dele. E é por meio desse vídeo que eu quero trazer para você uma bem-aventurança. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para nos trazer não só a salvação da nossa alma, mas com Ele junto a cura divina que tanto a gente precisa. Se nesse momento você está precisando de um grande milagre, de uma cura da sua enfermidade, eu quero que comigo você feche os seus olhos. Eu vou orar em nome de Jesus. Eu creio que a minha voz, que esse vídeo vai chegar até você e pelo poder de Jesus, você vai ser curado e sarado em nome de Jesus. Deus, eu te peço nesse momento, ó Pai, porque o Senhor tem sido tão maravilhoso e bendito conosco. O Senhor tem sido tão misericordioso com a gente. Eu sei muito bem que os teus planos não são maiores do que o meu, do que o nosso. Os teus planos estão além, mais elevado do que o que eu penso, do que eu peço, do que eu quero. Mas nesse momento, eu clamo ao Senhor pelos meus ouvintes, pelos telespectadores. Eu clamo agora pelos meus irmãos. Eu clamo agora por aquelas pessoas que estão no leito do hospital, com essa enfermidade terrível, que o Senhor tem permitido que aconteça, mas eu creio que tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar agora por eles. Levanta, Pai, tu que és um Deus que sara, em nome de Jesus, vai sarando, vai curando a vida dos teus servos, vai curando, Senhor, a vida dos brasileiros, não só dos brasileiros, mas de todo o povo dessa terra que estão passando por enfermidades. Deus, eu clamo a Ti agora, no nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, sara as dores, as enfermidades. Deus, em nome do Senhor Jesus, traz a bem-aventurança da cura divina, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, espero que você tenha ficado conosco aqui. Olha, não perca, tá? Sexta-feira vai ter mais transmissão para a tua vida e Deus quer te abençoar ricamente, poderosamente. Fica com Deus, Deus abençoe. Amém.